Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Sara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab gerou Nazum, Nazum gerou Salmão, Salmão gerou Buz, cuja mãe era Raab. Buz gerou Abed, cuja mãe era Ruti. Abed gerou José, José gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, aquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo de exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiú, Abiú gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azur, Azur gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliud, Eliud gerou Elisar, Elisar gerou Matão, Matão gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo e lhe dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos. Queridos irmãos e irmãs, nessa liturgia que celebramos hoje o nascimento da nossa Mãe Maria Santíssima, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa. Esse nascimento de Maria, ouvimos hoje na profecia no Antigo Testamento, do Belém. Que não seja um menor entre os principais cidades de Judá, porque allí nascerá o Salvador. E ouvimos nesse Evangelho, narração do livro, a história da nossa salvação. Essa história concretamente realizada na vida de cada um, nomes por nomes. Quer dizer, cada pessoa, na sua própria história, se compor como o povo de Deus.
para que possamos entender, queridos irmãos e irmãs, a importância da nossa história no tempo oportuno que realizou geograficamente a cada um na sua unidade que Deus marcou na história de cada um e na história de toda a humanidade. Não somente um conto, mas uma realidade cumprida na vida de cada um. O plano de Deus no tempo e espaço. Por isso que a história sempre acompanhada com geografia, que a pessoa deve amar. E contará a história no seu tempo e espaço para que esse futuro se realiza para começar hoje na vida de cada um. E possamos relembrar, queridos irmãos e irmãs, a importância de amar a nossa história. Por isso, nascimento. Basta nascer para morrer. Para realizar essa história humana, tem que nascer, tem que ter pai e mãe. Você tem irmãos, tem filhos. Independente do que é a cada um tem uma importância única na história. E essa profecia realizou na vida de Maria. Séculos por séculos, aonde que Deus preparando o seu povo, para que hoje essa história concretizada, realizada, real na vida de cada um nesta Eucaristia. E possamos amar, não fugir. O mais feio que seja a sua história, tão torta que seja, te convida a ser iluminada com a palavra de Deus. Porque quando é iluminada pela palavra do Senhor, como diz a Escritura, Deus conosco, está contigo. Não está fora de ti, está dentro de ti. Como homem hoje secularizado, vocês podem perceber concretamente hoje, na vida de cada um, e analisar muito bem, não? Sem falsidade, sem hipocrisia, especialmente os nossos historiadores, nas universidades, como interpreta a história. A história se interpreta no seu tempo e espaço, e esse tempo e espaço é unicamente já, não é para apagar, não é para fazer volta, é porque é isso. Você pode fazer a sua análise e quando faz análise escandalizado com sua própria história, o pior de tudo, ele vai falar besteira. Vai falar besteira. Porque a história de cada um é o sagrado. Sagrado. Independente, por isso ouvimos nomes, especialmente Davi. Davi adulterou.
E segundo a Escritura, foi escolhido segundo o coração de Deus. Adulterou. Teve grandes problemas depois a sua geração, porque o pecado tem consequência. E o pecado, a consequência do pecado é a morte. É a morte. Apesar que a bênção de Deus permanece, mas também a justiça de Deus se realiza. Não diga assim, porque eu confesso, basta só isso. Lembrem-nos que o pecado tem consequência. Não é? Por isso que a reta intenção. E pedimos a nossa Mãe Maria Santíssima que nos dá a graça de interceder por nós, que possamos amar a nossa história cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria não fugiu na sua história, porque sabendo que a graça do Senhor transborda, não precisa uma compreensão humana, só meditando e entrando nela. Tanto sofrimento, tantas calúnias que Maria recebeu, e como o seu filho na cruz nem abriu a boca, mas meditando que a graça do Senhor transborda, supera toda a condição humana. E que devemos também, da nossa vida, as vocações de cada um, não? Que respondemos com amor, não? Que amemos a nossa história, que amemos a nossa vida, porque aí está a graça de Deus. As violências da vida passaram talvez alguns, não? Fechadas, que através da palavra de Deus abre a sua boca, professa, éfata, abre-te, fala, louva, agradece, canta, não? Reza, pula, dança, alegria. Que essa alegria que seja um cântico novo na vida de cada um. E contamina a nossa vida, a nossa alegria. De não perder. De não perder. E unânime. Uma só voz. Igual na esplanada, não? Dos ministérios ontem. Celebrar a vida. Celebrar a vitória. Vitória da nossa história. Não? Nossa história. Não pensa besteira. Quando um cristão que está libertado de si, dado para ti a responsabilidade, não basta assim, não pensa mesquinez, mas que o Salvador, Cristo, vem para todos nós cristãos, que Cristo nos ama, Cristo nos perdoa, e possamos vibrar a nossa fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, e perante do mundo que estamos vivendo hoje, secularizado, mundialmente, secularizado, globalizado. O homem, por isso um cristão, são convidados. Convidados. Esse convite a cada um de nós. A cada um de nós. É um convite de Deus. De meditar a mãe igreja. A mãe, esposa de Cristo, a igreja, a todos nós. A todos nós. Por isso cada um de nós temos uma história, tem pai, mãe, tem avô,
bisavó, tudo assim, filhos, netos, vai marcar, e cada um na sua geografia. Que amemos, especialmente amemos a nossa paróquia. Essa geografia que onde que o Senhor colocou na nossa vida. Que os nossos paroquianos, a todos nós como paroquianos, unânimes de construir uma família cristã. Uma família cristã. Porque o mundo quer destruir. Para o mundo, para o homem secularizado, o pior existe na vida do homem. Ele pensa que é liberdade e destruir a unidade. Para ele, o Deus dele é estômago. E a força dele é a sua sabedoria humana. E assim, custa que morre o outro, nada. Não ama o seu irmão. Ele ouça que o outro possam subir para ganhar. Não quer perder. Não tem Deus na sua vida. Por isso que pedimos ao Senhor, alegremos, queridos irmãos e irmãs, e preparemos também a nossa vida para esse martírio nesse século que vivemos. Porque para viver hoje, na vida cristã, precisa uma graça muito especial de Deus. Muito. E muitíssima fé. Precisa, queridos irmãos e irmãs. Por isso, não criar a descomunhão uns aos outros. Mas unir com Deus. Unir na sua oração, unir no trabalho pastoral, unir na evangelização, unir com Ele um só espírito e uma só alma. Porque todo que causa descomunhão não vem de Deus. Não vem de Deus. Apesar que você tem um projeto bem feito, tem tudo assim, não vai dar certo. É uma onda. Mas se está em comunhão uns aos outros, não tem problema, queridos irmãos e irmãs. Porque o Senhor está contigo. E aquele que está com Cristo está junto com a mãe. E quando está a mãe, aí está o Pai. E a figura da Santíssima Trindade, uma família cristã, uma família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Por isso Maria acolheu o chamado de Deus e José o anúncio do anjo: não tenhais medo de acolher Maria como tua esposa, porque obra do Espírito Santo, obra. A todos nós, especialmente as vocações, fazemos, pedimos ao Senhor, por isso que estamos nessa adoração do Santíssimo, vamos incluir, não, devagarzinho, as orações vocacionais paroquial, para que nasce vocações santas, matrimônio e vida religiosa, ou a vida de sacerdotais,
E vale a pena que a comunidade trabalhar pela nossa juventude. Essa juventude que todos nós, que sentimos jovens e jovens para construir a novidade e a juventude da vida cristã. Não tenhais medo de assumir o plano de Deus através das pastorais e movimentos da nossa mãe igreja. Por isso que próximo ano acolhemos os movimentos da igreja sem competições, sem competições, que amemos, que ajudamos, que cada um cresce na sua fé e crescer na bênção e a graça do Senhor, os carismas de cada um. Melhor pouca gente do que muitos e não faz nada. Por isso temos que dar valor do pouco que temos. Amemos e pedimos a nossa mãe que sejamos mãe também para a nossa família. Que sejamos mamãe que gera filhos. Porque a mãe que não tem filhos não é mãe. Uma mulher que fala que eu sou mãe e não tem filho, não é mãe. E lembramos que a mãe nunca vai existir uma mãe sem o pai. Por isso que a unidade é como a nossa história, uma pessoa que não tem história não é pessoa. Por isso, um monstro não está feliz, cara feia. Não? Nádia, a pessoa que não tem história, não aceita a sua história, cara feia. Triste, isso. Não se alegra, sempre muito mal. Não? Sempre contraditória, sempre para trás, como as pessoas me falam assim, ai, minha vida sempre para trás. O que é para trás? Você sabe que você está para trás, vai para frente. Vai. E, ai, não consigo trabalho, nada. Valoriza aquele pouco que tu tens. Valoriza a sua história. Pede ao Senhor. Não tenhas medo. E vai chuva de vocações. Chuva de vocações. Pensar que chata? Nada. Só pera. E aceita que tu és chato. E acerta. Sente amado. Sempre acolhido. E quando uma pessoa se sente acolhido, queridos irmãos, transforma. Nasce novidade. E toda novidade traz mudança. E toda mudança traz responsabilidade. E te convida a ser responsável para si e para os seus irmãos e irmãs. Porque essa responsabilidade é uma resposta positiva do chamado de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade, apropriando a vontade de Deus. Que quer dizer, a partir desse momento, não mais a sua vontade que tu fazes, mas faz apropriando a vontade de Deus já com alegria. Tudo e dele e através de mim fará grandes milagres.
Por isso, joga, mergulha, como a palavra do Senhor vai dizer para Pedro, lançai as redes nas águas mais profundas, porque nas águas mais profundas, o silêncio. Por isso que temos medo de silenciar. Eu espero que nessa celebração, especialmente na quinta-feira, silenciamos perante do Criador, mergulhamos no mais profundo do amor e da misericórdia de Deus. Mergulhamos a sua bondade, a sua ternura, a sua compaixão para cada um, para que lava as feridas, ilumina nossa história. Por isso, convidar as pessoas nessa celebração, na Eucaristia e na adoração ao Santíssimo. Especialmente aquelas pessoas que já estão perdidas. Quando eles vão pedir para você que rezem, vamos lá, conquista jovens, conquista um irmão, uma irmã. Não? Tem fé ou não tem fé? Convida, não? De rezar. Não? Estou rezando por você e eu convido a ti. Não? E, se não vai, ele não vai continuar pedindo para você 5 vezes, 10 vezes, não. Ele vai participar. Porque dá sinal. Você está dando sinal, esse sinal traz alegria, porque chegará na sua plenitude, chegará na sua finalidade. A todos nós, não sejam só para você. Por isso, convidar as pessoas, encher o coração de cada um. Porque se está preenchido o seu coração, transborda. Não é para encher a igreja vazia dentro do seu coração. Que não penetra a palavra de Deus. Que não tu compreende. Não? A palavra de Deus se compreende. Toda vez é proclamada, precisa compreender. Padre, não sei, eu não entendo. Se não entende, você tem que dobrar os seus pés 1 hora. Se não aprendeu ainda, mais 1 hora. Se não entende ainda, mais 3 horas. Para de falar. Para de fofocar. Fala de comentar a vida dos outros. Fala de comentar a limpeza da igreja. Fala. Para. Se não quer parar, para de limpar. Para de limpar. Vai na sua. Você está com problemas aí. Esses não são problemas. O problema está dentro do seu coração. Limpa. Limpa primeiro o seu coração. A igreja é sinal da comunhão, da alegria. E isso, queridos irmãos, que possamos de verdade meditar. Porque isso que corrompe, esse que destrui, esse que aborta, esse Jesus novo, a novidade da nossa vida, criatura nova. E está grávida, aborta. Não medita como Maria. Contemplamos a Mãe Maria Santíssima, que desde o seu nascimento, Deus já marcou na história humana para que cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, temos hoje uma igreja para que possamos louvar e bendizer ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.